A equipe pode trazer para mim os elementos. Olha só. Purê de batata, o nome já diz, ele é feito de... Aí, vai ser fácil hoje de ensinar vocês. Purê de batata tem que ser feito com batata. E eu providenciei, através de um pedido dos nossos colaboradores, batata. Batata comprada no mercado. Eu não sei nem que raça que é essa batata, ou que espécie. É o quê? Mona Lisa? Pode deixar. Batata Mona Lisa, né? Já foi lavada, né? Foi pré-lavada. E para fazer o purê, o que a gente precisa fazer? Lavar ela e cozinhar. Nós vamos cozinhar essa batata. Então, para cozinhar precisa de água, né? Precisa de uma panela, lógico. E nós vamos colocar na panela para cozinhar. E água até cobrir ela. Quem já fez isso? Mais ou menos, né? Quem que considera que tem o melhor purê de batata da cidade? Anota aí, pastor, para a gente jantar lá. Eu vi 3 mãos levantadas. Eu falei de lá jantar, eles abaixaram. Olha, tenha coragem. Tenha coragem, sabe que o pastor gosta de comer. Aliás, minha camisa está bem larga, porque eu emagreci um pouquinho. E agora eu vou ter que ajustar para poder ir para a África. Então nós temos a batata e água. Ok, coloquei na água. Já dá para fazer o purê, não? Por quê? Não dá para amassar ela. Ele precisa de fogo, não é? E quando colocamos fogo, aí ela vai ficar assim. Tem diferença, não? Quem está vendo a diferença? Nada. É para ir ver de longe, para não ver mesmo a diferença. Senão você estraga a minha dinâmica. Eu estou acostumado a fazer dinâmica para as crianças. Eles entregam tudo, então fique tranquilo. Quando você faz para as crianças, você fala, você tinha um escondido aí, você está querendo me enrolar. Se você ministra para a criança, você ministra para qualquer pessoa nesse planeta. Então, fica a dica aí, para você ser treinado lá no departamento com as crianças, com a pastora Cris. Depois ela passa no fogo, numa certa temperatura, na água cozida. Aí você vai poder tirar a casca dela, bem facinho. Desse jeito aqui, ó. Não dá, já mudou o som, ó. Mais agudo. E olha só, está saindo a casca, bem facinho. E ela vai saindo a casca dela, até saindo com a mão só, que beleza. E ela vai ficar assim, ó. Peladinha. Sem a pele, né? Peladinha. E também vai ficar molinha, olha como é que está mole. Por isso que eu falei, você vai ter coragem para comer isso aqui, porque eu estou pondo a mão. Ela vai ficar mole. E se ela está mole, ela fica fácil de amassar. Você vai amassar a batata. E como o meu purê, eu faço um purê diferenciado, ele fica bem airado, eu passo ele na peneira, né? Depois que eu passo tudo na peneira, ele fica bem levinho. Tem coragem? Olha aí, ó. Passou na peneira, está pronto ou não? O que falta? Salzinho. Dá para colocar o que você quiser a gosto. Eu, por exemplo, se deixar, eu coloco vários temperos, inclusive tempero verde. Inclusive, eu coloco salsinha, cebolinha, e se deixar, eu ponho coentro. Então, quem não gosta de coentro, já está desfeito o convite. Então, aqui estão os elementos, coisas simples de se fazer. Não precisa saber, não precisa de muita receita, mas hoje, né, como tem o Google, você pode ir lá e aprender várias e diversas formas de fazer. Tem gente que bate no liquidificador, mistura com manteiga, faz um monte de coisa. Mas no final é purê. Purê de batata. O que eu quero fazer com vocês? Essa analogia. É muito importante você, se você conseguir internalizar isso. Por quê? Porque isso aqui está falando de unidade. Nós vamos começar uma série falando sobre isso. A mesa da ceia está falando de unidade. É uma cena de crime, como o pastor Saulo falou. Mas ali
é o lugar que se pode ter unidade na face dessa terra. Porque o Senhor Jesus, sem dever nada, Ele pagou o preço que era meu, que era seu, de pecado. Às vezes, as pessoas ficam assim, mas eu nem tinha nascido, eu tinha que pagar esse preço. É porque nós herdamos como ser humano, como raça humana, né? O primeiro ser humano, o homem, o Adão, ele pecou. E depois disso nós assumimos, recebemos como herança essa consequência. Então Jesus veio para resgatar essa autoridade, para que nós pudéssemos ser novamente filhos amados de Deus. E não só isso, exercer essa autoridade. Jesus precisou, porque não tinha ninguém na face da terra que fosse capaz de pagar esse preço. Não tinha ninguém habilitado, ninguém que ia satisfazer a vontade de Deus para que isso acontecesse, apesar de ele ter tentado várias alianças. Antes de Jesus foram várias alianças para que Deus mostrasse a forma que Ele queria que os seus filhos vivessem. E a história de Gênesis até o Novo Testamento é repleta dessas alianças. Então no Novo Testamento, Jesus veio para transformar tudo isso. Por isso que a humanidade foi dividida nos tempos do antes e depois de Cristo. Você que aceitou Jesus, sua vida foi mudada no antes e depois de Jesus na sua vida. Olha como que é importante isso. E Ele traz essa mesa pedindo para nós participarmos em unidade. Então, se você entender o valor dessa unidade, se nós conseguirmos como igreja viver essa unidade, nós vamos cumprir aquilo que Ele tem prometido para a igreja, para a cidade, para a nação. Amém, né? Se está falando, né? Se nós entendermos o valor, o potencial disso, nós vamos viver de verdade. Porque isso não é coisa para liderança, para gente que tem mestrado, doutorado, bacharelado em teologia. Porque tem coisas que Deus prometeu para os filhos e a gente acha que é para alguns tipos de pessoas que têm autoridade. Enquanto que na verdade é para todos. Porque diante de Deus, todos nós, Ele olha e vê filhos amados. Acontece que tem filhos que preferem mais a presença dele do que outros. E você cresce nessa unidade. Você cresce nessa revelação que Ele traz, de glória em glória, de vitória em vitória. E à medida que você vai obedecendo, progressivamente você vai avançando. E esse purê tão simples, e assim é a palavra de Deus, assim é a vida com Deus. Agora eu quero que você imagine que cada batata dessa é uma pessoa. Cada batata dessa representa uma pessoa. Aí eu vou mostrando aqui, você vai se identificando. E vamos pegar pessoas que estão aqui, né, que é bem melhor. Eu não vou dar nome para as batatas, porque vai ficar comprido esse negócio aqui. Mas quando você olha aqui, o que você vê? Quem vê batata? Fala aí. Todo mundo está vendo batata? Mas nenhuma delas são iguais. Tem vários tamanhos, medidas, peso, textura. Mas quando você olha, são batatas. Então as pessoas são, representando isso aqui, são como as batatas. Então dentro da igreja, imagine que a igreja seja esse pacote aqui. A embalagem. Quer cozinhar, né? A embalagem. A igreja, o prédio, igreja, né? A gente chama de igreja o prédio, mas aqui é só um prédio. Se a gente sair daqui não tem mais igreja. Se a gente se reunir lá na rua, falar, a igreja está lá na rua. Se a gente se reunir em qualquer lugar, onde juntar, é igreja. A igreja são as pessoas. E esse prédio aqui é a embalagem. Depois que tirar todas as batatas daqui, ó. Para que serve essa embalagem? Ainda mais do jeito que eu abri. Dá para reciclar e jogar fora, não serve para muita coisa. Talvez outro use. Dá para engasgar as tartarugas, dá para fazer um monte de coisa. Mas aqui você vai estar vendo batata. Nas suas diferenças, mas todos são batatas. Todo mundo concorda? E essas batatas, para poder virar um purê saboroso que agrade a pessoa, que possa ser consumido, não dá para fazer purê do jeito que está aqui, porque elas têm as suas individualidades.
Ainda elas estão pensando no seu mundo. Não, eu sou a batata mais lisa que você. Eu sou mais casca grossa que você. Eu tenho mais manchas que você. Não me sinto digno porque eu sou menor que você. Não me sinto adequado porque eu sou muito maior que você. Muito redonda. E o que acontece com essas batatas? Na sua individualidade, elas ficam apenas dentro de uma embalagem. Ah, não, eu faço parte das batatas. Que bom. Mas naquilo que ela precisa cumprir o propósito, ela precisa passar por alguns processos. E o processo é colocar num lugar que ela possa ser moldada. Por isso a igreja é um lugar de treinamento. A igreja não é o ponto de chegada, não é o destino, é um ponto de treinamento para você ter ser um ponto de partida e representar o reino lá fora. É para isso que é a igreja. Então a água na batata representa a palavra de Deus. Olha só, já está encharcada da palavra de Deus. Já está até molhadinha da palavra de Deus, olha, brilhando. Recebendo a palavra. Então essa água que representa a palavra, e a palavra de Deus ser representada por várias coisas, e a água é uma delas, a água purificadora, mata a sede e traz vida. O próprio Jesus fala, rios de água viva vão brotar de dentro de você. O que é isso? É a palavra de Deus. E essa palavra, ela vai encobrir essas batatas. A palavra de Deus vai encher as pessoas. Mas daí o que está faltando? Precisa pôr fogo nesse negócio. E aí o fogo traz pressão. O fogo traz calor. Né? Quem mora em Foz do Iguaçu, esse negócio de fritar aí fora, daqui a pouco começa. Quem conhece o calor daqui. Então, o fogo representa o quê? Oração, intercessão, fogo do Espírito. Mas não é oração, vocês oram por mim. Sabe aquelas batatas 6 horas? 6 horas por mim por isso, 6 horas por mim porque eu estou doente, 6 horas por mim porque eu estou mole. Já viu batata mole, quase apodrecendo? E aqui nós estamos falando de batatas de qualidade. Porque tem umas batatas que você não aguenta nem o cheiro. Tem batata que está verde, está tão dura que não tem água que resolva. Não tem fogo que dê jeito. Então vamos fritar essas. Não vamos entrar nessa linha por enquanto. Mas ela precisa de água e de fogo. Então esse fogo, pensando como pessoas, é a nossa oração, é a nossa intercessão. É quando você compartilha do seu testemunho, do que Jesus já fez por você. É o fogo do Espírito que nos ensina todas as coisas. Pastor, por que tem tantos cursos na igreja? Porque o Espírito Santo nos ministra cada vez que nós nos reunimos para aprender a palavra. É Ele que ensina. É Ele que traz o discernimento. Ele faz parte de quem trouxe a palavra de Deus. Ele é Deus. Ele é vida. Então esse fogo do Espírito Santo, o fogo que vem pela oração, pela intercessão, junto com a palavra, porque Deus dá a palavra para os seus filhos, para falar para outros geralmente. Você já teve essa experiência? Deus falou comigo, Deus me deu isso, e eu compartilho com o irmão é abençoado. Às vezes a batata está se comportando mal, você vai lá, e a palavra de Deus diz isso. Você vai lá e repreende. E aí se a batata se arrepender, ela pode fazer parte disso. Não é? Está entendendo a batata, né? Mas daí a batata é rebelde, ela não quer saber. Não tem água, não tem fogo que dê jeito nessa batata. Ela parece que nem faz parte dessa plantação, dessa safra. Ela faz parte de outro mundo. Aí a palavra instrui, vai lá com outra e confronta. Você foi sozinho, não deu jeito. Foi com outro irmão de testemunha. Se ele se arrependeu, volta para ser batata. Volta para aquela safra. Se ele não se arrepende, o que faz? Leva para o batatal. Leva para toda a igreja.
falar assim, leva, mas daí vai expor o pecado da pessoa. Aí o irmão vai sair da igreja, aí vai se sentir ofendido, aí ele não vai ser mais filho de Deus, ele vai quebrar a aliança. Não, filho, ele já perdeu quando ele pecou, ele já perdeu quando andou errado, e quando não se arrepende, porque quando se arrepende, quando se humilha, a palavra diz que Deus não rejeita um coração contrito, um coração arrependido, mas Ele resiste aos orgulhosos. Não, eu nasci assim, você é assim, quem tem que me aceitar desse jeito. Aí o que vai acontecer? Na hora que colocar no fogo, no calor aqui, desmancha. Já colocou aquelas batatas aguadas para poder cozinhar? Vira uma coisa. Então ela tem que estar saudável, firme, para suportar a palavra que confronta, o fogo do Espírito. E aí na temperatura certa, agora sim, cozinhou, é só pegar e amassar. É não? O que tem que fazer? Tirar a casca. Eita! Mas daí eu vou ter que me despir, mas daí eu vou ter que me expor. Mas se já está molinho, facinho, facinho. Já passou pelo pior. A Bíblia já mostrou tudo que você tem que fazer. A confrontação, intercessão. Porque às vezes você está lá cozinhando 10, 15, 20 anos, mas não consegue tirar a casca. E o tirar a casca, aqui eu estou fazendo porque é batata de verdade. Mas na vida das pessoas, essa é uma autorresponsabilidade, é o que a gente tem aprendido no 30 Semanas. Que se você não tirar, ninguém mais vai fazer. É você que tem que reconhecer, se posicionar e tirar essa casca. Essa casca que tinha impureza foi lavada, que foi cozida, que foi na água, a água que purifica, que limpa, no fogo do Espírito, e aí tirar a casca, tirar as impurezas, tirar as mazelas, perdoar, ser perdoado. Para que isso tudo, pastor? Para ter unidade, para cumprir o propósito. Porque se você amassar aqui com casca, além do purê ficar feio, não vai ficar amarelinho, bonitinho, vai ficar com aquele gosto de casca. Vai ficar ruim. Tem que estar com muita fome para comer um negócio desse aqui depois. E aí corre o risco de engasgar, de entrar no buraco errado e afogar a pessoa que vai comer. Fica indigesto para quem vai receber. Está difícil, né? Eu perguntei para Deus, é para falar isso mesmo, Senhor? É só para dar start, o que vem depois por aí, só Deus sabe. Então tem que tirar a casca. Ah, mas tira só parte da casca, tá bom, né? Olha aí, ó. Ah, nem acredito que isso aí fazia parte de mim. Me livrei desse negócio. Como que você se livrou? Com a palavra, com alguém orando por mim, com eu orando, buscando. Porque a intercessão, o discipulador, os pastores, os líderes, vai te dar o comando, mas algo que você tem que fazer, ninguém vai fazer por você. Nem Deus vai fazer por você. Deus não pode fazer nada por nós, queridos. Ele já fez tudo o que devia. Muita coisa é nós que precisamos nos posicionar para receber e para viver e para ser aquilo que Ele determinou. E aí depois que tiver sem a casca, depois que tiver purificado, depois que tiver sem as dores, sem as feridas, sem os mimimi, porque quando ele está com a casca ainda, por mais que aprendeu a palavra, por mais que fez orações, por mais que se consagrou, por mais tempo de casa que tem, qualquer coisinha que fala, fica ferido. Ah não, mas eu gostava tanto daquela casca. E às vezes a pessoa pergunta, nossa irmão, nunca mais vi você na igreja, daí já faz um rasguinho. Olha aí, está me cobrando. Eu sou livre, falar que eu aceitar Jesus é ser livre. Eu não posso faltar um mês na igreja que já fica me cobrando. Tem gente que eu encontro e fala assim, e aí, por onde você anda? Que igreja você está indo? Você achou uma melhor que a nossa, me mostra que eu quero ir também. Aí ele fala, não pastor, não saí da igreja. Eu falei, mas eu só tenho culto, eu estou aqui em quase todas as reuniões e celebrações. E onde será que está assistindo? Online? Que no online, se não manifestar, não dá para ver. E daqui a pouco tem online.
Deixa eu acelerar aqui. Está entendendo isso? Precisa tirar a casca. Precisa se livrar para aparecer realmente quem somos. E aí, nessa pegada, começa-se um processo ainda mais profundo de amassar. Pastor, mas a palavra limpou, já cozinhou, eu já me dedico à oração, já me dedico, faço meu devocional, passo por tudo isso. E agora eu ainda vou ser amassado? Vai, porque é aqui que está a unidade. Porque nós precisamos ter algo em comum. A igreja primitiva, quando nós lemos lá, ai que lindo, tinha tudo em comum. Acontecia milagres, acontecia coisas tremendas. E hoje a gente vem na igreja, eu não vejo o poder de Deus. Alguns falam isso. Irmão, por que você não vê o poder de Deus? Eu não vejo ninguém ficar endemoniado lá, não vejo ninguém cair, não vejo nenhum espírito ruim. Eu falei, mas então você tem que ir em outro lugar, não é na igreja. Porque a gente tem uma equipe de intercessão e se consagra justamente para isso não acontecer aqui, porque é o lugar de manifestar a presença de Deus. Aí não vejo o poder de Deus, quer trazer o diabo para fazer espetáculo, para mostrar o poder de Deus. O poder de Deus está numa palavra como essa que eu estou compartilhando, e dentro de você fala, uau, é isso que eu preciso mudar. Porque você vai decidir, o Espírito Santo vai te convencer. Ele está aqui, já foi celebrado, já oramos, já ofertamos tantos acessos. E esse é o protocolo para chegar a Deus, para chegar ao Pai. E aí começa a amassar. Puxa vida, eu não gostava nem de ficar perto desse irmão, né? Lá, né, cozinhando lá, e depois ainda ficava se encostando nas minhas casquinhas, nas minhas feridas. Aí quando está totalmente pelado, agora tem que ficar me... Transparência. E depois que está bem amassado aqui, já está pronto para servir esse purê aqui, não? O que falta? Dá para pôr sal já, né? A palavra de Deus diz que nós somos como cristãos sal e luz. Dá para fazer purê de batata no escuro? Dá para comer purê sem sal? Muito sal, pouco sal. Ó, vou salgar do jeito que eu salvo a gosto, né? Aí nós estamos no mês de agosto, vamos aproveitar. Toda receita fala sal a gosto. Você pega o saleiro e coloca dentro. Pronto. Se ele não estiver fora do saleiro, não serve para nada. O cristão, se não estiver lá fora fazendo diferença, é sal inútil. Tem que estar junto, misturado aqui. Ah, mas se eu for sal, se eu for luz, nesse negócio aí, tudo misturado, eu nem vou aparecer. A ideia é que a gente morra, não é só não apareça. Mas daí eu nem vou aparecer. Como é que eu vou ser valorizado, elogiado? Porque assim, uma equipe enorme me ajudou a fazer isso aqui. Pastor, fala lá que fui eu que levei a mesa, que eu que levei as panelas, que eu comprei a batata, inclusive você não me pagou. Uma mostradinha. Aí, então você quer a recompensa aqui? Quer a recompensa dos homens? Porque o que nós estamos planejando, o que nós estamos fazendo, a unidade que Jesus colocou é para uma eternidade. Esse movimento da igreja é para levarmos pessoas para a eternidade. Lá nós vamos ser perfeitos. Eu não sei como é que vai ser o purê lá, mas vai ser perfeito. Então, amassado aqui, depois que passa pela peneira, eu coloquei 4 batatas já aqui. Dá para saber quantas eram? Sem eu falar? Dá para saber a forma que elas tinham antes? E nem está tão peneirado. Tem um livro do pastor Odilon chamado, que o título é esse, Peneirado. Às vezes Deus está peneirando a igreja. Por quê? Porque as impurezas, as grosserias, as coisas que não combinam com o reino de Deus, não vai passar na peneira. E a peneira é do Senhor. Ah, mas é muito processo, né? É muita coisa, eu acho que não precisa disso tudo. O que a gente acha, querida, a nossa justiça, a palavra diz, o termo mais original, mais bonito, trapo de imundícia. Não serve para nada. Ou quando você machuca, quando você precisa de
De um trapo até para pegar, para medir a vareta do óleo do carro. Os homens geralmente acham que faz isso, né? Você pega um trapo sujo para fazer aquilo lá? Não, você pega um que esteja limpinho, um guardanapo, né? Você não quer pôr impureza dentro do carro. E é um negócio que é descartável. E aí, nós precisamos dessa unidade. Porque quando tiver, e eu não vou fazer aqui que vai demorar, mas quando tiver airada, porque passou na peneira, bonitinho, cheirosinho, com tempero, salgadinho, combina com tantas comidas. E aí você vai, daí quem olhar vai olhar o quê? Olha quanta batata legal. Não, nós vamos olhar e vamos ver o quê? Um purê de batata. E aí, a unidade da igreja tem a ver com todo esse processo. E quando o purê está pronto, qual que é o próximo passo? Servir. A gente vai servir o purê. Porque se você já tem experiência com purê, se você não comer tudo na hora do almoço, na hora da janta, ele já está estranho. No outro dia, não se arrisque. Ele simplesmente azeda. Então, se a igreja fica recebendo, até consegue chegar nesse nível, nossa, que bonito, que unidade, né? Que respeito, que reverência, que tanta coisa. Nada disso vale nada se não for servido, se não for para fora. Ah, mas e daí vai consumir tudo isso daí começa o processo de novo. Aí Deus vai enviar mais batata. Quando você servir, ele não vai terminar, porque no reino de Deus não se perde nada. Quando você servir a cidade, servir sua família, servir seus amigos, servir na sua célula, vai haver uma multiplicação sobrenatural. Quando está nesse processo aqui da água e do fogo, já começa a haver uma multiplicação, começa a haver milagres. A igreja primitiva acontecia coisas que a gente lê na Bíblia, uau, quando é que a gente vai poder viver algo parecido? Sabe por que não vivemos? Porque não somos transparentes o suficiente, ou não estamos servindo o suficiente. Às vezes, ou estamos servindo só para dentro da igreja, que é importante. Só nessa pegada eu estou há 30 anos, nessa casa. E por quê? Porque a igreja precisa servir a mesa. Para quando nós formos aquele purê atraente, tiver essa unidade, e convidarmos as pessoas, e falarmos e testemunharmos do que Deus fez na nossa vida, as pessoas vão querer vir. Você já teve a oportunidade de ir pescar e o peixe pular dentro do barco? Ele tentando fugir, pulou dentro do barco. É essa pesca milagrosa que Deus quer que a gente viva. Deus é criativo, queridos. Não fique esperando que Deus faça o que fez no passado. Até o que Ele já fez na sua vida no passado, Ele está querendo fazer algo novo. Ele quer fazer algo maior. E esse purê representa a unidade. E onde que essa unidade começa? Na prática, na nossa vida. Quando a gente começa a entender, orar, cuidar dos irmãos. Nesses dias nós fizemos um retiro hoje, do 30 semanas. E os dias anteriores, ouvindo. Quando você ouve a pessoa, você começa a entender melhor a sua vida. Quer entender por que teus pais não foram aquilo que você achava que deveria ser? Vai escutar a história deles, como que se relacionaram com seus avós. A gente quer ir só para frente de qualquer jeito. Quando você entende a história, você vai entender por que as pessoas reagem, aonde o inimigo agiu na vida da pessoa, aonde ela teve a sua responsabilidade, que não conseguiu se deixar ser moldado, e se escondeu atrás do pecado. E nós não somos o nosso pecado, nós somos filhos amados de Deus. E aí se você entender essa unidade, se você entender esse processo, as pessoas vão entrar aqui e não vão ver um ajuntamento de batata. Vão ver algo precioso, saboroso, atraente, que pode alimentar e transbordar para a nossa cidade. Amém? Você crê nisso? Amém. Então coloque-se de pé. Fala assim para o seu irmão: você até é uma batata legal, mas precisa cozinhar mais. Precisa mais fogo. Precisa mais água. Precisa tirar a casca.
mas mesmo assim eu te amo. Porque nós vamos ser aquilo que o Senhor planejou para sermos nessa geração. Em nome de Jesus. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz, se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio, se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer. E você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida, se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.